Os sonhos sempre exerceram fascínio na humanidade desde sua origem, inclusive entre os povos egípcios e particularmente entre os judeus do Antigo Testamento. Em muitas culturas, os sonhos eram considerados como uma forma de comunicar-se com o sobrenatural e também uma maneira de prever o futuro das pessoas. É com essa pequena introdução sobre o mundo dos sonhos e um pouco do seu conceito que eu falarei hoje sobre uns filmes do famoso e grande diretor Akira Kurosawa, o filme Sonhos, de 1990. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Informações gerais do filme. Sonhos é um filme nipo-estadunidense de 1990, baseados em sonhos verdadeiros que o próprio diretor Akira Kurosawa teve em momentos diferentes de sua vida. O filme é mais baseado em imagens do que em diálogo, e divide-se em 8 histórias distintas, mas unidas pelo mesmo tema. O cineasta japonês ele quis reproduzir os seus próprios sonhos para entender o mistério da beleza enquanto a criação e questionando-se sobre a condição humana e de seus enigmas. Um pouco sobre Akira Kurosawa. Para quem não sabe, Akira foi um dos grandes cineastas do Japão e principalmente do mundo. Ele influenciou uma gama de diretores. Com uma carreira de mais de 50 anos, ele dirigiu em torno de 30 filmes. Ele é considerado um dos maiores, importantes e influentes da história do cinema de diretor. E em 1979 foi premiado com o Oscar pelo conjunto de sua obra pelas realizações cinematográficas. Eu não quero falar nesse vídeo muito sobre o diretor, porque eu pretendo fazer um vídeo tão somente dele. Pela primeira vez em mais de 40 anos, Kurosawa apareceu projeto fundamental. Ele escreveu o roteiro sozinho. Apesar de seu orçamento estimado ser menor que seus filmes mais recentes, os estúdios japoneses não estavam confiantes para voltar a trabalhar com suas produções. Foi então que, através de um fã americano, Steven Spielberg, ele convenceu a Warner Bros. A comprar os direitos internacionais para o filme completo. Ou seja, Kurosawa não tinha tanta recursos, então pediu ajuda a um fã, que nada mais é que o grande mestre Steven Spielberg. Os sonhos. Para este vídeo eu vou falar um pouco geral sobre cada sonho e vou falar sobre cada peculiaridade dele. E no finalzinho eu vou dar um pouco da minha opinião. Um raio de sol através da chuva. Uma antiga lenda japonesa diz que quando o sol está brilhando através da chuva, as raposas se casam. Neste primeiro sonho, um garoto desacata o desejo de uma mulher, possivelmente sua mãe, para permanecer em casa durante o dia de chuva. Escondido atrás de uma árvore na floresta, ele é testemunha de um lento processo do matrimônio do Kitsumi, que é a raposa em japonês. Infelizmente, ele é descoberto por uma delas e foge. Eu não quero dar muito spoiler aqui sobre o filme, então não vou falar todo o conto, né? Kitsune é a palavra japonesa para raposa. As raposas são um assunto muito comum no folclore japonês. Histórias a descrevem como seres inteligentes e com capacidades mágicas que aumentam com a sua idade e sabedoria. Entre esses poderes mágicos tem a habilidade de possuir a forma humana. Normalmente aparece na forma de uma mulher bonita, uma jovem ou uma velha. Enquanto algumas histórias falam que as kitsunes são usadas para enganar as pessoas, como muitas vezes fazem em folclores. Outras histórias se tratam como guardiões fiéis, amigas, amantes e esposa. Se você quiser que eu faça um vídeo tão somente sobre as raposas, que é uma grande figura na cultura japonesa, eu posso fazer. O Jardim das Pessegueiras. O festival de bonecas, eu vou colocar no vídeo, ocorre tradicionalmente na primavera, quando as flores das pessegueiras estão totalmente abertas. Dizem que as bonecas são exibidas nessa época são tão somente representativas, simbolizando as pessegueiras e suas flores. O Festival das Bonecas, ou também Dia das Meninas, ocorre no dia 3 de março. Plataformas com panos vermelhos em degraus dispostos para expor as bonecas representam o imperador, a imperatriz, os serviçais, os músicos com vestimentas tradicionais do período Eiji. Este festival de bonecas traz o desfile de um antigo costume japonês, na qual as bonecas feitas de papel eram colocadas num rio, que dirigindo-se ao mar leva junto consigo os maus espíritos para proteger os donos das fazendas. Uma das coisas que eu achei bem importante neste sonho foi que deve dar a hierarquia entre as bonecas e toda a apresentação, né? Que em um degrau aparece o imperador, outro degrau aparece as meninas e outro lado também aparece os músicos. Isso é uma coisa muito importante. A tempestade. Um grupo de alpinistas esforça-se para escalar uma montanha durante uma nevasca horrível. Eles querem chegar no acampamento. No entanto, devido aos fortes ventos, não conseguem enxergar direito e acabam se perdendo gradualmente um do outro. De repente, uma estranha mulher, possivelmente uma Yuki Onna da mitologia japonesa, aparece e vendo que um dos homens está vivo, tenta atraí-lo para a morte, dizendo que a neve e o gelo são confortáveis e quente
ao entender que ele poderia morrer tranquilamente. A Mulher da Neve é um espírito, ou Yukai, encontrado no folclore japonês. Segundo o folclore, essa mulher ela canta para seduzir os homens, fazendo-os perder nas nevascas e morrer congelados. Frequentemente elas aparecem na forma de mulheres belas e jovens. O túnel. Um oficial do exército japonês está viajando por uma estrada ao anoitecer. Ele entra por um túnel de pedestre que está completamente escuro e mesmo assim ele quer atravessar o túnel. Levemente agitado, o oficial, todavia, prossegue através do túnel e sai do outro lado, mas testemunha algo terrível. O Yurei, fantasma japonês, de um dos soldados que ele tinha no comando da guerra, fora do túnel atrás dele, sendo o rosto, as mãos e as partes do corpo, visível, estavam azuis pela morte. O soldado não parece acreditar que ele está morto, mas o oficial o convence a voltar para a escuridão do túnel. Uma das coisas muito interessantes deste ponto é que o diretor, na verdade, ele usou de uma forma o azul e o preto para dar o contraste de morto muito bem usado. Outra coisa também que dá de perceber neste conto é o fato de não aceitar a morte. De um tempo vem todo o exército que ele comandou ali e dizendo que está pronto para as novas ordens do general, do comandante, mas eles não estão prontos ainda para ter essa realidade, entre aspas. Os Corvos. Um estudante de artes descobre-se dentro do vibrante quadro de Vincent van Gogh durante uma visita a um museu de artes. Nas telas do artista, ele encontra o próprio Vicente em um campo aberto e conversa com ele. Para quem não sabe, Vincent van Gogh foi um importante pintor holandês, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo, e a maioria das quais durante seus últimos períodos de vida. Na verdade, este filme, neste conto, tinha uma importância especial no quadro Campo de Trigos com Corvos, e acredita ser o último quadro do Van Gogh. Por causa do conteúdo da obra, o céu ameaçador, os corvos e o caminho de um beco sem saída, alguns acreditam que se referem a ser o fim da vida do pintor se aproximando. Porém, isso é apenas um mito. Neste conto, uma coisa que eu achei muito interessante é a forma da imersão das cenas e nos quadros, É uma coisa que dá de perceber e é muito importante do ponto de vista tanto do artista quanto daquele que está visitando a galeria de arte. Outra coisa também que me chamou a atenção foi a grande angular, usada para essas cenas. Monte Fuji em chamas. Esta aqui é uma das sequências do pesadelo do filme. Uma grande usina de energia nuclear próxima a Monte Fuji começa a derreter, dando o céu com vermelho horrível e compelindo milhões de cidadãos japoneses a escapar desesperadamente pelo oceano. 3 adultos e 2 crianças são deixados para trás do local, mas logo percebem que a radiação os matará de qualquer forma. Para quem não sabe, o Monte Fuji localiza-se a oeste de Tóquio. Pode ser visto de um dia limpo, próximo à costa do Oceano Pacífico da ilha de Honshu. Monte Fuji é um dos símbolos mais importantes e mais conhecidos do Japão, tanto para turistas quanto para pintores importantes. Este daqui para mim foi um dos sonhos mais representativos, pois ele trata de desastres radioativos, naturais e também da ganância humana. Uma das coisas também importantes neste sonho, a fumaça radioativa, Isso daí dá bastante referência, aos problemas radioativos do século XXI e do século XX, também com as bombas atômicas, que acabou com as cidades japonesas. O demônio que chora. Este é um dos últimos pesadelos do filme. Um homem, possivelmente o próprio Akira, se encontra vagando em torno de um nublado e gélido terreno montanhoso. Ele encontra o estranho Oni, que na verdade é um humano mutante com chifre. O demônio explica que houve holocaustos nucleares que resultaram na perda da natureza e dos animais, e enormes frutos de dentes de leão. O demônio então leva até um local onde vários outros demônios estão reunindo, chorando muito pela dor e agonia provocada pelos chifres. Oni são criaturas da mitologia japonesa, equivalente ao termo demônio ou ogro, porque tais descreve como uma variedade de grandes entidades. Eles normalmente são humanoides, ou seja, têm uma forma humana, mas com algumas características de animais. Neste sonho me lembrou muito a Divina Comédia de Dante, que ele conta sua passagem para o inferno, purgatório e finalmente o paraíso. Neste sonho consegue-se visualizar bastante a trama da Divina Comédia, em que o Dante ele vai para o inferno com seu guia, e dá de ver exatamente como se fosse o Dante, o Akira, e o outro cara, que eu não me lembro o nome, falando dele e mostrando os demônios reclamando e chorando pelos seus pecados. Isso é uma coisa muito importante e gostei bastante dessa referência. O Vilarejo dos Moinhos. Chegamos ao 8º e último sonho. Um jovem mochileiro chega a um pacato vilarejo cercado por correntezas. Toda a casa ou construção do vilarejo possui uma azenha construída dentro dela. O viajante encontra um velho ancião da vila, muito sábio, que está consertando a roda quebrada de um moinho.
O ancião explica que as pessoas do seu vilarejo decifraram há muito tempo atrás abrir mão da influência poluidora da tecnologia moderna, retornar a uma sociedade mais limpa e mais feliz. O ancião diz que não usam eletricidade, que não usam nada. Ele diz que a água limpa, o ar limpo, isso que deveria ser usado, porque o ser humano ele está acabando com a natureza, está deixando o ar e a água suja. E ele diz que se o ser humano está fazendo isso, está acabando com si próprio, pois ele é a própria natureza. Conclusão. Neste último sonho, temos novamente o ser humano versus a natureza. Nós sabemos que o homem abusou muito da natureza, que ele faz parte dela. De uma forma geral, este filme não é para qualquer público. Como muitos filmes não fazem parte da nossa cultura, ou seja, aqui do Ocidente, ele é pouco difícil de se ver, ou seja, eu diria que não é para qualquer um. Eu até tive algumas dificuldades para ver este filme porque ele é um pouco lento, né? E nós aqui somos acostumados com filmes mais agitados, digamos assim. Então, para quem quiser assistir esse filme, eu recomendo que seja com a mente vazia e com o coração limpo. Bom pessoal, este vídeo hoje ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você não quer escutar a minha voz todo esse tempo, deixa o vídeo rodando porque eu preciso dessas 4.000 horas assistidas. Mas enfim, vamos que vamos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.